Outorga conjugal. A outorga conjugal é outra questão que foi novidade no Código Civil de 2002, portanto deve ser muito explorada em prova. Até o Código Civil antigo, antes do Código Civil novo, o artigo 1647 do Código Civil trazia a obrigatoriedade da outorga conjugal, outorga uxória e outorga marital. Outorga uxória é a mulher tinha que autorizar o marido e marital o marido tinha que autorizar a mulher para hipoteca, penhor e alienação fiduciária quando se tratar de imóvel. Penhor nunca. Toda vez que tratava-se de coisa imóvel, por exemplo, a hipoteca, sempre exigia outorga conjugal. A alienação fiduciária, que pode ser de coisa móvel ou imóvel, se se tratar de imóveis, tem que ter outorga conjugal. O aval e a fiança, o Código Civil anterior exigia outorga conjugal para a fiança. O Código Civil novo exige para os dois. Então vamos encerrar assim. O Código Civil diz no artigo 1647, ele diz, será nula salvo no regime de separação absoluta de casamento. Então, regime de separação absoluta não precisa de outorga. Qualquer outro regime de casamento terá que ter outorga uxória ou marital para a hipoteca, para a alienação fiduciária quando for imóvel e para o aval e a fiança. Então, tanto para o aval quanto para a fiança, tem que ter a assinatura do cônjuge. Esta é a regra. Aí entra aquela dica. Se cair na prova assim, analisa os itens abaixo dentro da regra geral. O aval, tanto o aval quanto a fiança exige outorga conjugal. Verdade, esta é a regra. Quando o artigo diz, salvo em regime de separação absoluta, é uma exceção. Agora, se ele disser só assim, sem falar em regra geral, tanto o aval e a fiança exigirão outorga conjugal. Falso. Se for regime de separação absoluta, não tem que ter outorga conjugal. Tranquilo? Então, essa é a novidade do Código Civil. E para o concurso, Banco do Brasil, Caixa, etc., é isso que vocês têm que saber. Aval e fiança. Qualquer regime de casamento? Não. Separação absoluta, não precisa de outorga. Qualquer outro regime tem que ter a autorização do marido ou da mulher para que valha a assinatura de avalista ou fiador em garantias. É o que vale para a prova. Eu vou fazer agora antes eu vou explicar o que é endosso, depois eu vou mostrar uma lâmina aí. Vamos passar para aquele juridiquês, né? Que eu disse para vocês, o juridiquês. Nós já falamos de aval, falamos de fiança. Existe um outro instituto chamado endosso. Endosso. O que é endosso? Endosso é um termo jurídico, é um instituto jurídico por meio do qual o favorecido de um título de crédito, favorecido, tomador, transfere os direitos creditícios de um título de crédito. Não entendi, Cabral. Então, olha só. Quando eu emito um cheque para você, um cheque eu emito e coloco você como favorecido. Lembra? Pague-se a fulano de tal? Pois é. Aqui vai entrar uma questãozinha até interessante, uma questão de prova interessantíssima. Os títulos de crédito, eles são ao portador, nominativos, à ordem. Existem 3 formas de título de crédito. Ao portador, nominativos, à ordem. Aqui gera uma grande confusão no mundo aí fora. As pessoas leigas confundem muito isso. Título nominativo, o Código Civil trouxe um capítulo para cada um agora, explicando detalhadamente cada um. O título ao portador é aquele que não tem o nome do favorecido. Portanto, ele é transferido ou transferível por simples tradição. Aí entra um termo jurídico, né? Você tem que começar a familiarizar-se com esses termos. O que quer dizer em direito? Tradição, entrega. Quando eu entrego algo para alguém, está havendo a tradição. Eu comprei o carro, no momento que ele me entrega o carro, houve a tradição, houve a entrega.
Os títulos ao portador circulam por mera tradição. O título nominativo é aquele cujo nome do favorecido não está no título. O título nominativo é aquele cujo nome do favorecido está registrado em um livro. O título nominativo, só para você ter uma ideia, eu vou pegar aqui a lei das SA e diz assim, as debêntures são nominativas. As ações, olha só o que quer dizer. As ações são títulos nominativos, nós vamos estudar ações. Olha só, ações nominativas, artigo 31 da lei das SA. A propriedade das ações nominativas presume-se pela inscrição do nome do acionista no livro de registro de ações nominativas. Como é que se transfere um título nominativo? Está aqui. A transferência das ações nominativas opera-se por termo lavrado no livro de transferência de ações nominativas. Portanto, cheque, nota promissória, letra de câmbio, duplicata, nunca foram, não são e nem serão títulos nominativos. Existe título nominativo? Existe. Existem ações, debêntures, partes beneficiárias e outros títulos nominativos. O commercial paper, agora cheque, letra de câmbio, nota promissória, duplicata, não são, nunca foram nominativos. As pessoas usam erroneamente aí fora na prática. Para prova não vale a prática, vale o que está no Código Civil. Apesar do gerente de banco, o seu marido, o seu irmão é gerente de banco há 50 anos e fala, o cheque é nominativo, põe um cheque nominativo a fulano. Não existe isso, nunca existiu. E nominal? Também não. Nominal é valor. Um cheque de R$1.000 tem o seu valor nominal R$1.000. Impossível colocar um cheque nominal a mim. Nominal é em dinheiro, reais. Então, então como é que é quando eu coloco o nome do favorecido no cheque? A ordem. Esse título está à ordem de alguém. Quando eu coloco esse cheque, aqui quem assinou o cheque foi Cabral, coloquei a ordem de Gorete Camisasca. Coloquei aqui, ó, a ordem de pague-se a Gorete Camisasca. Gorete Camisasca passou a ser, neste momento, a favorecida do cheque, a titular do crédito. Então, ela é a titular, ela é que tem a titularidade e a legitimidade para receber junto ao banco os R$1.000. O cheque, estando à ordem de Gorete Camisasca, ela só pode transferir esse direito creditício por meio do instituto chamado endosso. Ó, endosso, fazendo um trocadilho, no dorso, nas costas, na cacunda. Só que hoje o endosso pode ser feito na face também. Mas ela vem aqui no verso, se ela vier aqui somente assinar, rubricou aqui, isso chama endosso em branco. Endosso em branco é o endosso que o endossante não designa o nome do novo favorecido. A partir de agora, se Gorete Camisasca endossou em branco, este cheque passa a estar ao portador. Ah, mas só disse que não existe título ao portador. Não, não disse isso. A Lei 8.021 de 1990 proíbe a emissão de título ao portador no Brasil. Emissão, não pode ser emitido ao portador. Mas no momento que ela endossou em branco, endosso em branco, o cheque agora passou a estar ao portador. Se ela escreve aqui, pague-se a Sérgio Cabral, ou a sua ordem, e assina, isso chama endosso em preto. Endosso em preto é quando a favorecida originária transfere os direitos creditícios nominando, designando o novo favorecido. Agora quem pode receber cheque no banco? Só o Sérgio. Ou seja, endosso em preto. O endosso em preto só pode ser transferido por novo endosso. Tranquilo? Endosso é o instituto jurídico por meio do qual o titular de um crédito em título de crédito, consubstanciado em título de crédito, transfere os direitos creditícios a uma terceira pessoa. Beleza, agora vamos fazer uma comparação de endosso e de aval, mas antes disso, lembrando que a lei da LUG, Lei Uniforme de Genebra, diz assim,
Salvo estipulação em contrário, o endossante garante o pagamento. Está lá na LUG, Lei Uniforme de Genebra. Salvo estipulação em contrário, o endossante garante o pagamento. Portanto, quando a Gorete endossou, ela passou a ser também co-obrigada. Se o Sérgio pegar esse título e endossar de novo, Sérgio, segundo endosso. A Gorete endossou primeiro, ele endossou segundo. Quantos endossos pode ter um título de crédito? N. Vários, não tem limite. A partir do segundo, chamamos de cadeia de endosso. Agora, o Pedro está com esse título na mão. Se esse cheque não tiver fundo, Pedro pode executar Cabral, que é o emitente do cheque, pode executar a endossante Gorete, pode executar o endossante Sérgio. Então, todos três são co-obrigados. Quem endossa um título de crédito é, em regra, co-obrigado. Ah, então o endossante é avalista? Não, não é. É aí que eu queria chegar. Endossante é uma figura, aval é outra. Endosso não tem função precípua de garantia. A ideia do endosso é a transferência dos direitos creditícios. Tanto é que não se fala em outorga. Para endossar não tem nada a ver com casamento, etc. Agora, o código diz, a Lei Uniforme de Genebra diz, salvo estipulação em contrário, o endossante garante pagamento. Ou seja, se ele não disser que não garante, ele garantirá. O endossante pode escrever. O Sérgio pode escrever assim, ó, endosso, mas não garanto. Pronto, a partir daí, ele está transferindo os direitos creditícios, mas não está garantindo, não poderá ser executado. O aval pode isso? Não pode. Eu não posso escrever avalizo, mas não garanto. Não existe isso. Ou eu garanto ou não garanto, mesmo que parcialmente. Então são dois institutos diferentes. O aval e endosso são dois institutos e eu vou mostrar na lâmina agora uma comparação, um cotejo entre aval e endosso. Então vejamos aqui, diferença entre aval e endosso. Endosso tem função de transferência dos direitos emergentes do título de crédito. Aval tem função de garantia de pagamento no vencimento. O endosso somente pode ser dado pelo portador legitimado. Se o título não está à ordem dele, ele não pode endossar. Só pode endossar aquele cujo nome está como favorecido. O aval pode ser dado por qualquer pessoa. O endosso admite a exclusão de responsabilidade. Ele pode colocar endosso, mas não garanta. O aval não admite exclusão de responsabilidade, a não ser que parcial. O aval pode ser parcial? Pode. O endosso pode ser parcial? Não pode. O endosso não admite ser parcial. Eu não posso dizer assim, transfiro só 50% desse cheque. Não pode. Ou transfere tudo ou não transfere nada. Vamos aproveitar aqui a lâmina e fazer a comparação entre aval e fiança. Aval, diferente de fiança. Aval é de direito cambiário. Cambiário quer dizer título de crédito. É uma declaração unilateral de vontade. O avalista declara sozinho que é responsável. Fiança é de direito comum, todos os contratos. É um ato jurídico unilateral também. O fiador, em regra, não recebe nada por isso, só tem obrigação, assim como o aval. A fiança, qualquer tipo de crédito. O aval, somente título de crédito. O aval, somente obrigação líquida. A fiança, obrigação líquida ou ilíquida. O que quer dizer isso? Eu vou terminar aqui, vou explicar detalhado o que é isso. O aval somente pode ser dado no próprio título, a fiança pode ser dada em outro documento, por exemplo, carta de fiança. E o aval é uma obrigação perante pessoa indeterminada. A fiança é obrigação perante pessoa determinada. Daqui a pouco eu explico o líquido e ilíquido. O aval é uma obrigação autônoma, vou explicar também. E a fiança é uma obrigação acessória. Se for nula a obrigação principal, será nula a fiança. O fiador que pagar pode subrrogar-se nos direitos do afiançado. Vou explicar também. Fiança comporta benefício de ordem, aval não comporta benefício de ordem. Primeiro, o que é dívida líquida e ilíquida? O título de crédito carrega em si um direito creditório líquido e certo. Não há dúvida do valor. Ele está expresso. Eu posso, não pagar um cheque, não pagar uma promissória, eu posso executar de imediato. A fiança, muitas vezes você afiancia 30 meses de aluguéis, o devedor paga 2 aluguéis e não paga 2 e fica 2 sem pagar. O credor vai executar os 30 aluguéis? Não, ele não pode executar dívida ilíquida. Os aluguéis que não venceram ainda
são chamadas de dívidas ilíquidas. Não tem como receber. Agora o cheque, não existe isso. A promissória deu o vencimento, ela é líquida e certa, todo, o valor todo. Então a fiança, ela garante dívida líquida, 2 aluguéis não pagos, ela está garantindo. Mas ela está garantindo também dívidas ilíquidas, futuras. Apesar de você não poder executar agora, a garantia continua para o futuro. Ou seja, aquelas dívidas que ainda são ilíquidas, ainda não são executáveis, estão previamente garantidas por fiança. Por isso a fiança garante dívidas líquidas e ilíquidas. O aval, só título de crédito, só dívida líquida, que já não tem como contestar mais. Outra coisa importante, o aval tem que ser dado no próprio título de crédito ou, no Brasil, admite-se folha de alongue. Desde que pregada com cola, eu posso pregar uma folha A4 e avalizar na folha de alongue. A fiança, ela pode ser dada num papel totalmente fora. Eu posso fazer um contrato de aluguel aqui e outro contrato onde você afiancia seu filho no outro papel apartado. O aval é uma obrigação autônoma, importantíssimo. Olha só, se o fulano vem aqui e avaliza, Antônio Cabral avalizou o cheque. Se a assinatura de Cabral for falsa, a assinatura de Gorete for falsa, ainda assim o avalista pode ser executado. Se você encontrar um cheque na rua e passar para um amigo seu, falar, posso passar esse cheque pagando aquela dívida? O amigo seu fala, pode, mas avaliza aí. E você avaliza, ele vai ao banco, a assinatura do emitente é falsa, a assinatura do endossante é falsa, aquele cheque foi roubado, furtado, etc. Não interessa. Esse amigo seu pode executar você como avalista. O aval é autônomo. Pode ter 600 assinaturas falsas no título. Se a sua for verdadeira, você será executado como avalista. Ele responde autonomamente. A fiança não. Se o contrato de aluguel é falso, a fiança não existe. Ou seja, se o principal for nulo, a fiança é nula. A fiança é uma obrigação acessória. Aliás, é uma questão boa para cair na prova. Ó, aval, fiança, hipoteca, penhor, alienação fiduciária. Aqui estão as garantias. Ó, a fiança é acessório, a hipoteca é acessória, o penhor é acessório, a alienação fiduciária é acessório. O aval não é acessório. É autônomo. Então, até uma questão pronta para a prova, né? 1, 2, 3, 4, 5. Olha só. Das garantias do sistema financeiro, marque o item que contém a única garantia que não é acessória. A aval. Portanto, se a obrigação for nula, o aval não é nulo. Na fiança, se a obrigação for nula, a fiança é nula. Hipoteca, se a obrigação for nula, a hipoteca é nula. Penhor, se a obrigação for nula, o penhor é nulo. E a alienação fiduciária, se o principal for nulo, o acessório é nulo. A fiança comporta benefício de ordem, o aval não comporta benefício de ordem. O fiador que pagar um aluguel, ele subroga-se nos direitos do credor. Eu sou fiador, eu pago para não ver o meu nome sujo. Agora, quem executaria você era o credor. Como eu paguei, o credor saiu para lá, eu, fiador, posso executar. Chama ação regressiva, para eu receber de volta. O aval também sim. Suponhamos que Antônio Cabral pague aquele cheque, ele pode entrar com ação contra o Cabral, em face a Cabral, para receber de volta. Chama ação regressiva. Neste instante, nós terminamos o estudo do aval, vamos iniciar o estudo da fiança e depois, no final, a gente faz uma nova comparação aval e fiança para ficar bem sedimentado. Então, entraremos na fiança.